Gente, gente, eu conferi o último slide e realmente é demência, tá? O último slide foi demência vascular. Está gravado, postado para vocês lá no YouTube. Então, eu vou continuar a parte dele. Depois dele vem transtorno bipolar. E eu vou dar início a essa parte aqui, então. Então, vamos lá. Transtorno bipolar. Propriamente dito como um transtorno de humor. Então, o que é o transtorno bipolar? São sintomas de mania em idosos que são semelhantes àqueles que adultos e jovens, que incluem-se com euforia, humor expansível e irritável, necessidade de sono diminuída, fácil distração, impulsividade e, frequentemente, consumo excessivo de álcool. Pode haver um comportamento hostil e desconfiado. Quando o primeiro episódio de comportamento maníaco acontecer, pode ser a partir dos 65 anos e deve-se alertar-se para uma causa orgânica associada. Então, o transtorno bipolar nada mais é que um desajuste, né, da personalidade, um desajuste no humor da pessoa. Ao mesmo tempo que ela está feliz, ela também já vai ficar muito irritada. Né? Um momento de euforia, né, um momento de impulsividade. A pessoa, quando ela tem um transtorno bipolar, ela tem mais facilidade de fazer coisas que ela não faria se ela não tivesse esse transtorno. Ai, Jesus. Embora muitos idosos façam questão de manter sua independência, as pessoas com idade avançada precisam de alguns cuidados específicos. Atenção em alguns detalhes no cotidiano e da convivência podem tornar dias dos idosos ainda mais agradáveis, fisicamente e emocionalmente. Então, vamos entrar na parte de cuidado. Quais que são os cuidados que nós temos que ter com o idoso? Então, cuidado com a higiene corporal. A higiene corporal consiste no fator importante para a recuperação do conforto e bem-estar do paciente. Nesse momento, observa-se a integridade da pele, cabelo, unha e higiene oral. Avaliação das características da cor da pele, temperatura, hidratação, edema e vermelhidão. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Sim. Sim. Então, pode ser os primeiros sinais indicativos de aparecimento de escaras, que a gente chama como lesão por pressão. Então, o que mais que a gente tem que atentar na higiene corporal? São alguns cuidados necessários para se realizar a higiene no paciente, tais como observar a recusa ao banho, pois muitas vezes os pacientes estão com medo de caminhar sozinho e se sentem tímidos ao sexo oposto. É aquela questão que eu abordei com vocês na última aula, no qual você vai estar tocando no eu do próximo, você vai estar indo no momento íntimo dele. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado e saber como lidar para conduzir a situação da melhor forma possível. Fechar as portas e janelas e evitar correntes de ar, porque corrente de ar faz com que o idoso gripe, ainda mais se você lavar a cabeça dele, deixar a cabeça dele molhada, pingando água. Igual a gente deixa o cabelo muitas vezes para secar natural, no idoso isso para ele é passivo de um resfriado, de uma gripe, na certa. Então tem que se lavar o cabelo, tem que deixar o cabelo bem seco e deixar que ele não tome nenhum tipo de corrente de ar. Adequar a temperatura da água, nem muito morna, nem muito quente, nem muito fria. Seria o ideal ela morna. Caso o idoso utilize o banheiro sozinho, observar se as trancas das portas estão para o lado de dentro. Neste caso, as mesmas devem ser removidas ou inutilizadas devido à situação de emergência, no caso de queda. Se o paciente ele toma banho sozinho, ele fala com você assim: ah, Lara, deixa eu tomar banho aqui, pode fazer outras coisas.
e você está na casa dele, ele entra, tranca a porta do banheiro, ele cai, ele pode bater no vaso, ele pode bater na pia, ou até mesmo ele pode bater a cabeça na parede, se escorregar dentro do box. Como que você vai socorrer ele? Até que você consegue quebrar aquela porta para socorrer ele, já passou muito tempo. Então, deve se orientar que é para o bem-estar dele, que aquela fechadura tem que ser inutilizada, que ele não precisa trancar a porta. Se o paciente for obeso, solicite a ajuda de uma pessoa. Isso é uma regra para sempre, gente. Em qualquer serviço que você for trabalhar, é home care, é no hospital. Se o paciente é obeso, não faça movimentos bruscos com ele sozinho. Sempre peça ajuda. Em caso de banho no leito, informar o procedimento ao paciente e manter a privacidade do mesmo com biomos e portas fechadas, tanto do quarto quanto da enfermaria. Então, como que funciona o banho no leito? Geralmente, se tem acompanhante do sexo masculino, a gente pede que ele se retire no momento do banho do leito. Então, você vai deixar só aquele paciente ali. Se tem outros pacientes ao redor, a gente coloca um biomo, fechando, né, um biombo de um lado, um do outro, e a gente vai expondo o paciente por parte. O que a gente faz? Se ele está de camisola, não tem como expor por parte, mas tira a camisola e vai fazer a higiene da parte de cima do corpo. Faz a higiene da parte de cima do corpo, joga um lençol, uma toalha, alguma coisa para que ele fique coberto. Aí você vai lá e vai continuar com o restante da higiene. Fez a higiene íntima, você vai lateralizar ele. Você vai continuar deixando ele coberto com uma toalha. Fez a higienização na parte das costas, né? Na parte de trás do corpo, você vai fazer o quê? A retirada da roupa de cama. Como que você vai fazer isso? Você vai embutir o lençol. Você vai colocar o lençol da cama, normal, um plástico para ser o traçado. Então, se você colocar o plástico do traçado, mais o traçado, e geralmente coloca-se mais um lençol por cima. O lençol, o traçado e o plástico tem que ficar juntos, porque eles que vão fazer com que você consiga movimentar o paciente de duas pessoas. Então, se você deixa tudo solto, fica ruim na hora de você manusear o seu paciente. Então, você vai fazer tudo isso e vai embutir nas costas do paciente o máximo que você conseguir. Muitas vezes, o seu colega que vai estar com você vai pedir que você também coloque a fralda na hora de fazer, esse processo de embutir, para ficar mais fácil na hora que ele virar e não precisar ficar virando aí para um lado e para o outro toda hora. Então, já colocou a fralda ali, o paciente vai retornar, né, a posição inicial, e ele vai virar para o seu lado. Na hora que ele estiver virando para o seu lado, você vai segurar ele, o seu colega vai puxar todo o trabalho que você fez do seu lado e vai terminar o processo. Então, consiste mais ou menos nessa forma a troca de roupa de cama para dar um pouco mais de segurança para o paciente. E evitar também evitar que você fique manipulando ele demais, porque muitas vezes o paciente idoso fica muito cansado na hora do banho, porque exige muito dele. Então, se você fica, manipula ele para a direita, manipula ele para a esquerda, levanta, vira, então ele vai ficar muito cansado, e provavelmente ele pode me passar mal. Então, banhos de cadeira higiênicas devem ser acompanhados, mantendo cuidado e observar se o objeto está limpo. Se você está numa enfermaria, tem 4 pessoas que tomam banho na cadeira, você vai limpar a cadeira as 4 vezes, independente que for no chuveiro. Você tem que fazer a higienização com sabão, né, específico do hospital, que vai ter lá disponível para você fazer a higienização, e passar no álcool. Aí sim você libera para esse paciente sentar. Porque você não sabe, né, o tipo de bactéria que está no corpo do outro, para não passar para aquele paciente. Estimular sempre o paciente a manter o máximo de independência possível, desde que o procedimento lhe dê segurança em realizá-lo, como lavar os cabelos, braços, escovar os dentes. Dá sempre alguma atividade para ele fazer, ele vai se sentir útil, né? E também vai se sentir o quê? Bem cuidado. Ele vai ver que está participando daquele processo de cuidado dele. Observar se há presença de lesões no couro cabeludo, sempre que lavar a cabeça. Isso deve ocorrer pelo menos 3 vezes na semana. O certo é 3 vezes na semana, mas isso vai depender da demanda que você vai ter no seu setor.
Às vezes, o seu paciente é um paciente complicado que você sozinha não dá conta. E muitas vezes você vai estar sozinha ou vai estar numa correria do dia a dia. Que infelizmente é assim, é tudo muito corrido, tudo muito rápido. Então, se você não conseguir lavar a cabeça do paciente sozinha, não lava, porque é melhor você deixar ela para um outro momento que você vai ter alguém que vai te apoiar, do que você lavar e deixar a cabeça dele molhada. Isso pode fazer com que ele gere um mal-estar, né? Cuidado com a higiene corporal ainda. Então, vamos lá. Observar a necessidade de cortar as unhas das mãos e dos pés, mantendo o cuidado para não ocasionar lesões, principalmente se o paciente for diabético. Observar a higiene do pavilhão auricular e realizar se for necessário. Após o banho, secar bem as dobras dos joelhos, cotovelos, axilas, entre os dedos das mãos e dos pés. Tudo isso, gente, é para evitar que tenha proliferação de fungos e também possa estar vindo causar algum tipo de lesão nesse paciente. Se alguém não conhece, essa aqui é a cadeira de banho. Essa parte aqui da cadeira de banho, ela é como se fosse um assento de vaso sanitário mesmo, sabe? Então, ela é meio fofinha. Mas, mesmo assim, pela estrutura da cadeira, você vê que ela não é um objeto no qual o paciente pode demorar por longos períodos. Então, ele tem que tomar um banho mais rápido. Se estiver nessa cadeira, tem que ser um banho mais rápido para evitar que ele sinta dor. Então, a higiene íntima é feita após o ato de urinar ou evacuar. Para isso, é colocado sobre as nádegas do paciente urinol ou papagaio para os homens e comadre para as mulheres. Em seguida, ensaboar a região íntima, fazendo o sentido da pubis para o ânus. Então, como eu disse, sempre da frente para trás. Jogar a água e enxugar com pano. Caso os pelos estejam grandes e volumosos, deve realizar um aparo com a tesoura. A gente chama de tricotomia, tá? Quando retira os pelos, se chama tricotomia. Secar cuidadosamente, evitando o aparecimento de lesões, assaduras. Observar sempre os aspectos das eliminações. Por quê? Porque, às vezes, a urina e a fezes, né? A diurese e a evacuação vai te dar um sinal, um sintoma desse paciente. Então, o que é o urinol e a comadre? O urinol masculino é esse aqui, que é o mais moderno, que ele é de plástico. Então, assim, o paciente pode utilizar ele por um período, depois é descartado. E tem esse aqui, que é a comadre. Que você pede, a pessoa praticamente fica com o bumbum nessa parte, né? A mulher fica com o bumbum nessa parte. E aqui ela faz a eliminação dela. Terminou, você pega, despreza, faz a higienização daquele local e guarda para que ela use de novo. Lesões por pressão, porque o termo já mudou. Não é mais úlcera, se chama lesão por pressão. Elas sugerem quando o corpo ou parte dele está paralisado e o paciente não consegue se mexer, provocando a falta de circulação de sangue no local e formando as famosas escaras. Pacientes com alterações como esclerose, demência ou comportamento, podem ter dificuldade de mudar de posição assim. Permanecem horas sobre a parte do corpo, principalmente os lugares de proeminência óssea. Então, onde que tem muito osso, igual que é aqui, ó, trochanter, sacral, cotovelo, calcâneo, esses lugares que tem sempre proeminência óssea, que tem sempre contatos de pouca pele, são os mais fáceis de fazer a lesão, porque já chega no osso com mais facilidade. Agora, numa coxa, é mais difícil você conseguir ver uma lesão numa coxa, porque até que você consegue atingir a área para chegar no osso, é muito tecido, né? Muito tecido, é tecido adiposo, é musculatura, então o comprometimento de uma lesão assim é muito grande. Então, o movimento do banho possibilita a visualização dessas feridas e a limpeza das mesmas. No caso, os produtos utilizados deverão ser de acordo com a prescrição médica, obedecendo os horários e técnicas de aplicação. Então, mostro aqui para vocês, né? Essa aqui é a região sacral. Geralmente se abre a lesão nessa parte aqui. É a mais comum. Pode ver, né, que é a área
a gente tem a maior sobrecarga quando está deitado de peso. Então, essas áreas com pouca gordura e músculo e proeminências ósseas são locais mais comuns para aparecimento de úlceras de decúbito, ou se não, lesão por pressão. Hoje o termo certo é lesão por pressão, mas eu deixei do jeito que está na apostila para vocês. Então, aqui mostra um pouquinho de como deve ser feito a mudança de decúbito. Então, você vai colocar ele em decúbito ventral, que é de barriga para cima, em decúbito dorsal, que é lateralizado, e de prona, que é de barriga para baixo. Então, aqui o rosto dele vai ficar virado para um lado, para a direita ou para a esquerda. Os cotovelos vão ficar para cima. O punho vai ficar apoiado dessa forma aqui. Então, o braço vai estar assim, ó, com o punho para cima. Como vocês podem ver aqui, os dedos do pé vão estar fazendo um leve apoio e o joelho também. Qual que é o problema dessa posição de prona? Para você pronar um paciente que ele não movimenta sozinho, você precisa de 5 a 6 pessoas para fazer essa movimentação, porque é uma movimentação muito complicada. Tem que pegar dos dois lados e você literalmente vira ele. Então, você vai virar ele com lençol e tudo mais. Então, se você não tem essa habilidade, essa agilidade para fazer essa mudança, ou às vezes você não tem a disponibilidade de ter alguém próximo a você para te ajudar, não faça. Sozinho você não consegue pronar um paciente, ainda mais se ele for acamado. Então, você sempre precisa de mais de um. Agora, lateralizar o paciente, colocar ele de dorso, né? Lateralizado, e de decúbito ventral, que é de barriga para cima, provavelmente vocês vão ter mais facilidade de fazer. Então, a prevenção. Ele previne que o paciente durma o dia inteiro em uma mesma posição. Mude o paciente a cada de 2 a 3 horas, no máximo, de posição. Realize massagem de conforto, proporcionando ativação circulatória. A massagem ajuda muito, sim. Se aquele lugar está vermelho, você passa um óleo de girassol para hidratar, faz uma massagem enquanto você está passando o óleo, para ativar a circulação naquele lugar e absorver o óleo com mais facilidade. E não deixe ficar muito tempo naquela posição mais. Você reveza entre outras. O problema é quando abre num lugar e você tem que realmente deixar ele naquela posição. Isso leva com que a lesão só vá aumentando de tamanho e vai lesando cada vez mais o paciente. Se o seu paciente tiver poltrona confortável, estimule a revezar da cama para o leito. Então, o que você vai fazer? Vai fazer com que ele vá da poltrona para a cama, da cama para a poltrona. Ah, professora, mas meu paciente é muito pesado, eu não vou conseguir. Às vezes você pede um familiar para te ajudar, você não consegue. Chega, se a poltrona ela não for muito pesada, coloca ela o mais próximo da cama possível, senta ele e pede que ele tente ajudar a passar, porque quando ele faz uma leve força com o quadril, já ajuda bastante. Evitar dobras no lençol de cama, porque às vezes para a gente não é nada. Tem uma dobrinha ali, não faz mal nenhum. A gente levanta com um braço marcado, ou até mesmo alguma parte do corpo marcado. Mas se o paciente ele foi idoso, no outro dia ele vai amanhecer com uma lesão. E aí, para você tratar, vai demorar um pouquinho. Então, deve se proteger as saliências ósseas com travesseiro, almofadas pequenas, lenço dobrável ou qualquer outra forma de rolo. Então, a gente realmente faz um rolinho, a gente chama de rolinho, muitas vezes faz com colchão casca de ovo, não sei se alguém já viu. Pega o colchão casca de ovo, corta e coloca na proteção de calcanho. E quando vai virar, o paciente coloca em proteção de joelho, para não abrir lesão. Então, aí está mostrando como é que deve ser feita, né? Essa descompressão, aonde tem mais pressão. Então, isso aqui, ó, cotovelo, parte do quadril, né, da pelvis, e a panturrilha, entre panturrilha e tornozelo. Então, é assim que você deve fazer com que o paciente durma. Né? Em algum momento do dia ele vai retirar um descanso, ele vai repousar, é assim que você tem que prezar para que ele fique. Então, a alimentação saudável, ela deve ser equilibrada, ou seja, deve fornecer os nutrientes necessários ao corpo diariamente
para o seu funcionamento bem. A quantidade de calorias, no caso, energia, varia de acordo com de uma pessoa para outra. Isso vai de acordo com o sexo, com a idade, com o peso, com a altura, a atividade física, o estado patológico e as condições do paciente, tanto de mastigação, engolição e digestão. Então, não vai pensando que só porque seu paciente está todo complicado e ele precisa de fazer uma atividade física, você vai levar o pessoal da academia, vai falar com você, você está tranquilo, pode deixar ele aqui. Não vai. Eles não vão aceitar, porque tem que ser uma coisa muito bem feita para evitar que aconteça qualquer ônus para esse paciente. Você tem que entender o seguinte, tudo que é ônus para o paciente é perda, tudo que é perda para ele é perda para mim também. Então, vamos lá. A terapia nutricional é uma das doenças de extremamente importância para a prevenção do agravo. O aparecimento de outras doenças no idoso. Então, o que a gente pode fazer? Colesterol baixo. Ele pode causar doenças cardiovasculares, obesidade, certos tipos de câncer, como seio, colo, útero e próstata. Aí, o que mais? O que pode conduzir? É ricos em fibras. Então, manter o funcionamento intestinal, promovendo as hemorroidas, prevenção das hemorroidas e câncer, além de diminuir o colesterol sanguíneo. Você vai precisar, né, para fazer a diluição, então ele vai mais vezes, ele vai dar mais pelo corpo. Grãos integrais, tipos de farelo, tipos de trigo para quibe, aveia, pão de bico, hortaliça, frutas do mar, frutas sem casca, perdão, ingestão de bastante líquido. Isso tudo faz com que essa pessoa tenha uma melhora na sua situação. As aves e peixes sem pele podem ter dado surpresas, né? A carne bastante mexida, pois leite condensado, bastante magra, leite condensado, queijo, ricota, ou minas, ou ovo. Então, esse aqui de ricota e minas é queijo, tá, gente? Então, vamos lá. O que a gente falou para prevenir. E como evitar? Evitar, a gente não pode comer carne gordurosa, no caso é a carne vermelha, ou a carne de porco, que ela é feita no churrasco, né? E você olha assim e fala, nossa, essa carne está me convidando. Você vai comer ela vai ficar aí para você para sempre, aí até você chegar na terceira idade. E ela vai sempre te assombrar. Então, leite integral, a manteiga, aí você pode escolher tanto a baunilha, o creme de leite para dar para o paciente, a maionese, 3 vezes por semana, o fígado, corações e rins. Então, o que faz mal? A gordura excessiva, massas e frituras. O tipo de dieta é hipoglicêmica, hipossódica ou rica em cálcio. É uma das 3 que você vê na entrega do DML, né? Do pessoal de limpeza, tanto quanto o pessoal de alimentação. Então, a hipossódica ela é específica para hipertensas, né? Com a pressão mais baixa. Hipoglicêmica também é a mesma coisa, para pacientes que têm a glicemia capilar mais baixa, menor que 90. Então, assim, se ele tem a glicemia baixa, você pode ofertar para ele um suco, uma bala com um pouquinho mais de doce, que ele já começa a regular. Então, o que pode ser ofertado? O que pode proferir para ele? O que a gente pode preferir para ele? É o arroz integral, as hortaliças, as frutas, com pouca quantidade de açúcar, ingerir poucas quantidades nas refeições. E o que a gente deve evitar? Comer doce, bala, chocolate, excesso de carboidrato. O tipo B, né, hipossódico tipo B, ela é alimento com pouco sal, que não exceda a quantidade recomendada pelo nutricionista por médico, alimentos industrializados, enlatados, embutidos, queijo amarelo, temperos, carnes processadas, isso tudo faz mal, tá, gente? Então, o que é rico em cálcio?
Leva leite desnatado, coalhada, queijo ricota ou de Minas. Substituir a água pelo leite nas sopas, tortas, bolos e bolhas e folhas. Expõe-se ao banho de sol de 15 minutos, de 2 a 3 vezes ao dia, aproximando da produção do VTD. Então, isso é associado ao cálcio. Então, o que a gente pode evitar? Consumo de laxantes, como verduras cruas, comida e diazepam. Então, aqui tem para vocês uma tabelinha, né, dos índices, né, do que pode ser utilizado para o paciente. Então, é cálcio, zinco, selênio, magnésio, potássio e ferro. Esse tipo de alimento pode cobrir sem nenhum problema. Além da vitamina B, vitamina A, E, vitamina C, D e complexo B. Gente, eu só fazer uma pausa aqui rapidinho, só para não tomar água aqui. Então, voltando aqui. O cálcio, que ele vem do leite e seus derivados, que é carne, a gema do ovo, feijão, sardinha, o zinco, que vem da aveia, levado de cerveja, carnes, fígado, espinafre e frutos do mar, selênio, que vem do alho, brócolis, cebola, frango, cereais, integrais, farelo de trigo, castanha do Pará, magnésio, que vem do limão, feijão, maçã, soja, abóbora, lentilha, chocolate e cereais integrais. O potássio vem das verduras, legumes, cereais integrais, tomate, banana e batata. O ferro vem do fígado, das carnes, dos leguminosos secos, associados à vitamina C. Então, esses nutrientes são muito importantes para os pacientes que têm mais de 60 anos. Por isso que eles têm que fazer uma dieta equilibrada e comer de tudo. Então, o que tem a vitamina do complexo B? Que são todas elas, né? O arroz integral, a ervilha, leite, carnes e peixes. Vitamina A é o óleo de fígado, margarina, frutas e hortaliças amarelas ou verdes escuras. Vitamina E, folha verde escura, ovos, margarinas, óleos e vegetais. Vitamina C, são as frutas cítricas, agrião, beterraba, couve-flor, repolho e rúcula. Vitamina D, gema de ovo, fígado, manteiga e peixes gordurosos. Esses são as vitaminas que vocês encontram. Eu repeti o complexo B 2 vezes ali. Então, nem sempre alimentar o paciente vai ser uma tarefa fácil. Os horários eles têm que ser regular, em ambientes tranquilos, especialmente com paciência do cuidador, e são estratégias para que o paciente aceite bem a dieta. Algumas situações são importantes. Então, o que vocês devem se atentar? O paciente sempre deve estar sentado, nunca ofertar nenhum tipo de alimento ou até mesmo água para o paciente deitado. Se você fizer isso, seu paciente vai aspirar, vai ter pneumonia aspirativa, ou se não, aspiratória, você vai ter que levar ele para o hospital, e esse tipo de pneumonia é o mais difícil que tem para se tratar. Então, o paciente que ainda conversa e é independente, pode se alimentar sozinho, não importando do tempo que leve. Então, assim, às vezes ele vai demorar 1 hora para comer. Deixa ele. Importante que ele vai comer no ritmo dele, no tempo dele, e acaba que ele come até melhor do que a gente ofertório.
Oferecer ao paciente alimentos de sua preferência, incluindo mingau de aveia, papas, vitaminas, cereais integrais, todos de acordo com as necessidades diárias orientadas pelo médico e nutricionista. Quando o paciente ele passa no nutricionista, ele recebe geralmente uma folhinha, e onde essa folhinha ele pode colocar a nutricionista põe para ele todos os tipos de alimentos que ele pode comer. E ele também pode optar por alguns que, caso ele não coma, ele pode tentar fazer substituição. Mas sempre tem que ser de acordo com o que a nutricionista passar. O paciente nunca pode fazer nada por conta própria. Porque a nutricionista, ela calcula o valor calórico, ainda mais se for diabético, ela vê o tanto que realmente pode para não fazer mal para ele. Então, não pode deixar que ele coma exageradamente sal, gordura e açúcar. Em caso de idoso apresente constipação, evitar alimentos que são pouco laxativos, né, que façam que o intestino fique mais restrito, né, fique mais constipado, que é a banana, goiaba, caju e maçã. Tentar organizar os alimentos de forma harmoniosa, combinando cores e sabores, estimulando o paciente a oferecendo a eles talheres adaptados ao paciente para que ele possa usar. Então, aqui, o que são os talheres adaptados? Geralmente é uma colher normal, só que aqui você vai colocar uma esponja ou uma borracha para evitar que esse talher caia na mão do paciente. Né? O prato com um protetor, que seria esse aqui, ó, é o ideal, tá, gente? Mas muitas vezes o paciente não tem essa condição. Também colocar uma forma de emborrachado no garfo, para que fique mais fácil, né, de manuseio, porque essa daqui tem até as marcas do dedo mesmo para segurar, e o prendedor de canudo, que seria ideal, porque o paciente idoso é melhor ele tomar de canudinho do que tomar de gole. Ele toma com mais facilidade de canudinho do que em gole. Então, a mobilidade tem grande declínio com a idade. Então, tem sido identificada como um dos 10 itens que merece maior atenção dos pesquisadores na área da saúde, do idoso e envelhecimento, já que a redução da locomoção reduz a qualidade de vida de pessoas mais velhas. Então, o aparelho locomotor é formado por ossos, articulações, músculos, sendo eles responsáveis pela sustentação do nosso corpo. Então, eles se dividem em troncos, pernas, pé, membros inferiores, braços e mãos, membros superiores. Então, sempre quando vocês forem evoluir, fique atento a isso, porque é muito comum vocês acharem as seguintes siglas: edema, 3 cruzes em 4, em MM e IEE. Aí você vai pensar, o que é isso? É membros inferiores esquerdo. Então, quer dizer que é no pé esquerdo ou na perna esquerda. Ou senão você vai achar assim, ó. Funciona acesso venoso, Gelcro 16, em MMSSD. Quer dizer que é membro superior direito. Então, quer dizer que está no braço direito o acesso. Então, é muito comum você achar já simplificado. Então, você sabendo que o corpo se divide em inferior, que é tronco, perna e pé, e superior é braço e mão, já fica mais orientado para você procurar na hora que você for atender seu paciente. Então, a locomoção ela é fundamental para a saúde de todo ser humano, principalmente para o paciente geriátrico. Então, a falta de locomoção pode causar aumento da osteoporose, lesão por pressão e prisão de ventre, problemas urinários e respiratórios, redução da força do tônus muscular, aumento do risco de infecções e embolias. Por quê? Porque se você não faz a movimentação, o sangue ele não flui adequadamente. Se ele não flui adequadamente, ele pode gerar, porque o colesterol tende a ser mais alto, algumas plásticas de aterosclerose. Então, o sangue vai tentar tirar aquela placa. Voltando àquele processo que eu expliquei lá na frente.
Aí, quando o sangue reveste a placa de ateroscleroma e se libera, ele se torna um êmbolo. E esse êmbolo ele vai percorrer a corrente sanguínea. Uma hora ele pode parar no cérebro, causando um aneurisma, ele pode parar no coração, causando um infarto, pode parar no pulmão, causando a embolia. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Então, a prevenção de problemas no aparelho locomotor, ela deve garantir a movimentação apropriada e manter a postura correta, sempre, evitando, assim, danos na coluna vertebral. Então, nunca deixar o paciente pender para um lado mais que o outro, porque isso é do idoso, ele vai ver o que é mais confortável para ele, então ele sempre tende a ir mais para um lado do que para o outro. Então, como orientar a movimentação do idoso? Os idosos em repouso têm que se movimentar pouco, porque estão sempre na cama, né? Mas é recomendado que seja incentivado a fazer rotinas e a mudar a posição. Então, vai fazer com que isso não acarrete problemas de saúde nele. Então, o processo de rotação ele é bastante simples e deve ser orientado. Mas, para facilitá-lo, o cuidador deve colocar uma tábua por baixo, caso o colchão esteja mole, e seguir as seguintes instruções com os movimentos específicos. Eu vou mostrar para vocês aqui a questão da rotação. Mova-se na cama. Então, os pacientes, eles vão ter que mover na cama como? Ainda que se movam sozinhos, eles podem fazer movimentos sem auxílio. Flexionar os joelhos, apoiando os pés sobre a cama, girando as pernas para um lado, que pretende girar, entrelaçar as mãos e levantá-las, esticar os cotovelos simultaneamente, enfim, rodar a cabeça para o mesmo lado. Se o paciente for incapaz de realizar este exercício sozinho, o profissional ou o cuidador deverá ajudá-lo, ficando ao seu lado e seguindo as instruções do ínter acima. Então, como que você vai mover o paciente na cama? É desse jeito. Por que coloca a tábua por baixo do colchão? Para ele ficar mais firme, porque muitas vezes o colchão é muito macio, então ele tende a ficar mais mole, como se diz, mais confortável. Mas a tábua é para dar mais força para ele, mas vai criar uma resistência ali para que ele se incomode e realmente tente mudar. Não sei se vocês já repararam. A maca de hospital, aquele colchonete que vem, ele não é mole, não. Ele é duro. Justamente para isso, para forçar a musculatura. E quando vocês colocam aquele colchão casca de ovo, é porque o paciente já está muito tempo na mesma posição, né, acamado, e ele não consegue mais fazer movimentação. Então, você coloca aquele colchão casca de ovo para minimizar os danos que ele pode vir a ter. Então, para dar continuidade, deve segurar com firmeza o paciente, colocando as mãos sobre o lado do corpo, que ficará para cima após o movimento. Apoiar uma mão na altura do ombro e a outra nos quadris. Deve se movimentar com delicadeza o paciente para o lado desejado, solicitando que ele olhe para as mãos para que mova a cabeça ao mesmo tempo. Então, assim, sempre com delicadeza, nada brusco, com